posições relativas de duas retas. Então, estamos no R2 e estudando as posições relativas de duas retas. Inclusive, essas posições valem também para retas no R3. Como podem se posicionar duas retas? Elas podem ser paralelas ou concorrentes. Quando paralelas, elas podem ser distintas ou coincidentes. Concorrentes é quando elas não são paralelas, ou seja, quando elas se cortam em um único ponto. Aqui, elas não se cortam em ponto algum. Aqui, elas se cortam em todos. Na verdade, o termo correto não é se cortar, elas são coincidentes. Então, a coincidência é uma situação bem peculiar, mas elas ainda assim são consideradas paralelas. Toda reta é paralela a si mesma. Significa que situação? A situação de coincidência. Quando elas se cortam em um único ponto, elas podem se cortar formando um ângulo de 90 graus, um ângulo diferente de 90 graus, qualquer ângulo, e um ângulo especificamente de 90 graus. Quando elas se cortam formando um ângulo qualquer, diferente de 90 graus, elas são simplesmente concorrentes. São concorrentes não perpendiculares, ou simplesmente concorrentes. E quando elas se cortam formando um ângulo de 90 graus, especificamente, elas são chamadas de retas perpendiculares. O que nós vamos fazer? Nós vamos ver em cada tipo de equação como que você determina essa posição, olhando para as equações. Por quê? Nós não vamos trabalhar necessariamente com gráfico, para que você olhe essas posições. Então, a gente vai definir aqui algumas situações que te facilitem a determinar essas posições, começando pela equação geral. Então, quando você tem duas retas paralelas numa equação geral, como que você determina esse paralelismo? Vamos colocar duas situações. Vamos trabalhar aqui somente com situações genéricas, ou seja, não vamos particularizar nada aqui nesse primeiro slide. Modelo de uma equação geral de reta na R2. Coeficiente A, que multiplica x, mais by, mais c igual a zero. Então, nós temos esse modelo aqui para a reta R. E para a reta S, nós temos um A', um número outro qualquer, mais B', mais C' igual a zero. Muito bem. O que a equação geral te fornece? Ela fornece para você um vetor ortogonal à reta, cujas coordenadas são exatamente os coeficientes de x e de y, respectivamente. Então, existe uma, aspas, coincidência entre essas informações aqui, os coeficientes A e B, e as coordenadas desse vetor diretor. Então, sempre que você tiver uma equação geral, simultaneamente, você estará tendo em A e em B as coordenadas, abscissa e ordenada, de um vetor ortogonal à reta R, a reta da equação. O que é um vetor ortogonal? É um vetor que faz 90 graus com a reta R. Não existe interseção. Ele simplesmente se colocando sobre a reta, ele forma 90 graus. É a posição dele com a reta. Então, nós temos nessa situação aqui, olha, das retas R e S, dois vetores. Um normal a R, que é o A e o B, e o outro vetor normal a S, que é o N', chamei de vetor N', usei a palavra N justamente para nos lembrar de ser normal ou ortogonal,
que têm as componentes A', B'. Repara que quando as retas são paralelas, os vetores também serão paralelos. Ó, os vetores também serão paralelos. Então, essa é a nossa logística. A gente, quando vai avaliar paralelismo de retas, dada a equação geral, você, na verdade, vai avaliar o paralelismo dos seus respectivos vetores normais. Lembrando que o paralelismo de vetores se dá com a proporção entre as suas componentes. Então, o que eu quero dizer? Que A vai estar para a linha, assim como B está para a B'. Então, R é paralela a S, implicando de N ser paralelo a N', implicando da proporção entre as componentes desses vetores. Ah, mas e se essa proporção se estender ao C? Porque você pode estar perguntando assim, ué, aqui você colocou a relação, uma associação de A com A', de B com B' e C com C'. O C com C' só vai acontecer se essas retas forem coincidentes. Olha o símbolo de coincidente. São 3 tracinhos. Então, R será coincidente com S, se essa proporção se estender aos termos independentes, C e C'. Repara o seguinte também, quando eu escolho fazer de A para B, de A para A', obrigatoriamente eu tenho que fazer de B para B'. Eu não posso sair fazendo a proporção de qualquer maneira. Ah, eu quero fazer de A para A', mas de B' para B. Não. E outro modo que você pode fazer a proporção é A está para B, assim como A' está para B'. São outras formas de você também indicar essa proporção. Pode fazer B para A, como B' para A'. Pode fazer B para B', como A para A'. Pode fazer o contrário, B' para B, como A' para A. Então, tem várias maneiras de você fazer a proporção, desde que você siga aí um padrão aí no comportamento seu na hora de efetuar montar essa proporção aqui. Então, gente, recapitulando, dada a equação geral, você pode avaliar a posição dessas retas, você olhando, determinando os seus vetores normais, que são dados pelos coeficientes de x e de y, e daí em diante, o que você vai fazer? Verificar se eles são proporcionais. Se são proporcionais, as retas serão paralelas, se existir uma proporção entre as componentes. E se essa proporção se estender ao termo independente, além de paralelas, elas são coincidentes, quer dizer, elas são paralelas coincidentes, é uma informação adicional. Vamos ver o que acontece com os vetores normais na posição de perpendicularidade. Vamos lá, colocamos aqui R e S fazendo 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares. Observa que a posição dos vetores também é uma posição ortogonal. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui que tanto o N quanto o N', eles são ortogonais aqui, né? Então, vou colocar ele aqui, ó, ele é ortogonal. O N ortogonal a R, fazendo 90 graus. E o N' ortogonal a S. Então, vamos pegar esse negocinho aqui, para indicar aqui. Deixa eu
Vou deixar arrumadinho, tá? Quis indicar aqui com vocês. Bom, tá vendo? Então, o que eu fiz aqui? Eu desenhei o vetor N' ortogonal a S e o vetor N ortogonal a R. Se você destacar os dois aqui, ó, esse aqui é o nosso N', ó, e agora é o nosso N. A posição deles aqui. Ó. Então, olha, o que nós temos aqui? A ortogonalidade. Ó, esse aqui é o nosso vetor N' e esse aqui é o nosso vetor N. A gente sabe que o vetor tem essa propriedade. E esse vetor que eu coloquei aqui, copiei e colei, ele é um representante do N, ele preserva todas as três características do N, e idem para o N', módulo, direção e sentido. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui também a ortogonalidade acontecendo entre esses dois vetores. Então, isso significa que essa posição ela vai ser mantida para as retas, ela repete nas retas. Então, quando a gente consegue detectar a ortogonalidade entre os vetores, você estará avaliando a posição entre as suas respectivas retas. Olha o que eu escrevi aqui. R perpendicular a S. Então, N ortogonal a N'. E pelo videozinho de pré-requisito que eu já postei, o que está determinado? Que a ortogonalidade de vetores ela é verificada a partir do produto escalar. Quando o produto escalar dos vetores é zero, olha, esse pontinho aqui é produto escalar. Quem não assistiu o vídeo, assiste, porque senão não vai entender o que eu estou falando agora. E todas as os nossos conteúdos de pré-requisito foram realmente, eles precisam ser estudados no tempo certo para que as dúvidas não se embolem. Então, se você não sabe o que é produto escalar, se você não sabe o que significa produto escalar entre vetores igual a zero, vai lá e assiste a aula de produto escalar e ortogonalidade de vetores, que está tudo explicadinho. E eu estou aqui repetindo o que a gente está vendo lá. Então, quando você tem o produto escalar de vetores igual a zero, você tem que eles são ortogonais. Então, qual é a definição de produto escalar? Muito fácil. Você vai pegar as abscissas, multiplicar e somar com as ordenadas. Se for um vetor do R3, você vai somar com o produto das cotas. Então, vai ser o A, que multiplica o A', mais o B, que multiplica o B'. Se tivesse o C, se aqui fosse uma reta do R3, seria o C, que multiplica o C'. E essa soma tem que dar zero. Vai dar zero, no caso das retas serem perpendiculares. Então, no caso em que o produto escalar deu diferente de zero, você tem que as retas são simplesmente concorrentes. Márcia, não aconteceu nem a proporção e nem o produto escalar dando zero. Sim, tudo bem. O que você vai fazer? O que é isso? Se não deu a proporção, não são paralelas. Se elas não são paralelas, são concorrentes. Foi a primeira coisa que eu falei na aula de hoje, no vídeo de hoje. Você tem duas posições básicas para duas retas. Ou elas são paralelas ou elas são concorrentes. Então, se a proporção não aconteceu, elas são concorrentes. Uma classificação, ela inclui simultaneamente a outra. Você simultaneamente é uma outra, tá? Então, não ser paralela
implica imediatamente, simultaneamente, em ser concorrente, serem concorrentes. Então, ok? Não aconteceu a proporção, não aconteceu o produto escalar igual a zero, elas são simplesmente concorrentes não perpendiculares. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Verifica a posição relativa das retas R e S nos casos abaixo. Então, você está vendo aqui, nós estamos diante de duas equações escritas na forma geral. Então, nós temos o A e o B, que são as coordenadas de um vetor normal AR. Estamos vendo aqui o 10 e o 25, então são as coordenadas de um vetor normal AS. De que eu chamei? Ó, aqui eu poderia ter chamado de N de R, 2 e 5. N de S, 10 e 25. Então, como é que eu verifiquei a proporção? 2 está para 10, assim como 5 está para 25. Isso é verdadeiro? Vamos ver se é verdadeiro. Ó, 2, você sempre multiplica em x, tá? 2 que multiplica 25 dá 50. 10 que multiplica 5 dá 50. Então, realmente, existe uma proporção entre essas duas frações. Mas essa proporção não se estende para os termos independentes, porque menos 3 não está da mesma forma para 29. E isso faz com que a gente classifique as nossas retas RS de paralelas distintas. RS são paralelas distintas, porque a proporção aconteceu entre os vetores, mas entre as componentes dos vetores, mas não se estendeu para o termo independente. Vamos ver esse segundo exemplo aqui. Também equações gerais. Preste atenção. Ah, Márcia, o R foi geral, mas o S foi reduzido. Ué, passa tudo para geral. Ok? Porque você não pode avaliar a posição de duas retas desse jeito aqui que a gente está aprendendo agora, usando status diferentes entre as retas. Ah, uma equação é geral, outra é paramétrica, outra é isso, outra é aquilo. Não, para facilitar, o que você vai fazer? Você vai colocar todas na forma de equação geral. Aqui vai ficar 2 para 10, dá 1/5, né, gente? Assim como 5 para menos 4. De cara, você está vendo que a proporção não acontece. Por quê? Porque simplesmente já começou diferente pelo sinal. Porque 2 sobre 10 é uma fração positiva e 5 sobre menos 4 é uma fração negativa. Então, de cara, você está vendo aqui que essa proporção não vai acontecer. Então, se elas não são paralelas, elas são concorrentes. O que você vai fazer aqui na segunda linha? Verificar se o produto escalar vai dar zero. Se for zero, elas são perpendiculares. Se não der zero, elas serão simplesmente concorrentes não perpendiculares. Então, vamos lá. Quais são as coordenadas desse vetor de R? 2 e 5. O menos 3 fica de fora, tá, gente? O C fica de fora. E aqui, o 10 e o menos 4. Então, o que você vai fazer para aplicar produto escalar? Você vai fazer a abscissa que multiplica a abscissa. 2 vezes 10. Ordenada que multiplica ordenada. 5 vezes menos 4. Então, vai dar 20 positivo, 20 negativo. Elas são perpendiculares. RS são perpendiculares. Um segundo exercício. Escreva a reta S paralela à reta R e que passa pelo ponto P. Muito simples. Desculpa, gente. Estou complicada. O que nós temos aqui? Deixa eu te mostrar um desenho aqui que você vai olhar. Olha só. Você tem uma reta cuja equação foi dada. Você quer obter outra reta paralela a essa, cuja equação não foi dada. Foi apenas um ponto dela.
Se você quer paralelas, e você sabe que nessa situação aqui os vetores são paralelos, o que você pode gerar nesse exemplo aqui? Um vetor paralelo a 3, 2. Você pode gerar um vetor paralelo a 3, 2. Então, quantas opções você teria de vetores? Infinitas. Infinitas opções. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um N de S. Ó. Um N de S. Ele não chamou reta de S. Então, a gente vai colocar um N de S aqui. Deixa eu pegar a fonte que eu quero aqui, gente. Esse exercício é para ser feito assim mesmo, aqui mesmo. Então, vamos lá. Eu quero um N de S. Tá? Esse exemplo nosso aqui. Então, você vai dizer assim para mim, Márcia, como é que eu gero um vetor paralelo a 2? Poxa, como é que são as coordenadas proporcionais a 3 e 2? Dobra, bota 6 e 4, tem trilhões de opções, 3 meios e 2, 3 meios e 1. Vamos botar 6, o dobro, né? Porque se a proporção é de razão 2, você tem que dobrar. 6 e 4 seria um exemplo, tá? Outros exemplos. Menos 6 e 4. Menos 6 e menos 4, desculpa. Qual outro exemplo? 3 meios e 1. Multiplica por 4 agora. 12 e 8. Infinitos exemplos, né? Infinitos exemplos, ó. Tem trilhões de exemplos aqui. Então, isso aqui é um exemplo que eu estou dando para N de S, para o vetor normal de S. Então, tem infinitos exemplos. Mas você pode dizer assim para mim, Márcia, e se eu quiser usar o próprio vetor? O próprio vetor não é paralelo a ele mesmo? Sim, o próprio vetor é paralelo a ele mesmo. Então, vamos colocar outros exemplos, esse exemplo aqui. Um exemplo de vetor paralelo é o próprio vetor? É o próprio vetor. Todo vetor é paralelo a ele mesmo. Então, você vai perguntar assim, mas pode botar o próprio vetor para montar a equação de outra reta? Claro, você vai ter um vetor paralelo. Não quebra a definição, não lesa, não contraria nada. Mas assim fica muito fácil. Sim, assim fica muito fácil. Então, o que você pode fazer aqui para S? Você pode começar S da mesma forma que você está começando o seu S, o seu R. 3x mais 2y. O C que vai ficar em aberto. Porque se você colocar o 1, você vai obter uma reta S coincidente com uma reta R. Mas ele falou paralela. Então, você tem que generalizar o mais que você puder. Se você colocar a mesma reta, você vai estar particularizando. E outra, gente, não é só isso. A reta que ele quer que você construa, que você construa a equação, ela passa pelo ponto P. Mas a reta R não passa pelo ponto P. Vocês querem ver como ela não passa pelo ponto P? Como é que a gente verifica? Substituindo as coordenadas do P aqui. E a igualdade tem que ser mantida. Vamos fazer de cabeça? 3 que multiplica menos 2. Menos 6. Grava aí, menos 6. 2 que multiplica menos 2. Menos 4. Menos 8. Menos 8 com menos 6, menos 14. Menos 14 com 1, menos 13. Longe de ser zero. Então, a reta que você quer, ela é paralela, sim, à reta R, mas ela tem que passar pelo ponto P. Então, jamais serviria o próprio exemplo da reta R, que é paralela, mas seria coincidente e não passaria pelo ponto P.
Então, vamos lá. Ah, mas eu quero usar 6 e 4. Usa, ué. Mas, se a gente pode simplificar, por que que a gente vai agregar uma multiplicação aí nos vetores? Não é? Sem necessidade. A matemática, ela preza pela simplicidade das expressões. Então, não teria um porquê você multiplicar. Seria só uma questão de gosto. Então, vamos lá. Escolhido aí o vetor 3 e 1, para ser o vetor para... 3 e 2, gente. 3 e 2. Estou falando 1 aqui, é 2. Né? Se tivesse ao vivo aqui, vocês já teriam me corrigido. 3 e 2. Então, o que nós temos aqui? A substituição do ponto P nesta equação que está faltando C. Porque quando você substitui, você acha o C. E por que você pode substituir? Porque o exercício afirma para você que o ponto P pertence à reta S. Então, essas coordenadas aqui, elas vão, sim, atender a essa igualdade. Elas vão manter essa igualdade aqui. Por isso que você consegue achar o C. E é por isso que você vai substituir o ponto P nesta equação aqui, nessa expressão aqui. Então, vamos lá. No lugar do x, menos 2. Então, vai ficar 3 vezes menos 2. No lugar do y, o menos 4. Então, vai ficar 2 que multiplica menos 4. E aí, você consegue achar o C. Ó, menos 8, menos 6, menos 14. Passa para o lado direito, 14 positivo. Pronto, obteve o valor de C. Está aqui, ó, sua equação geral de S. Ó. 3x mais 2y mais 14 igual a 0. E você pode verificar que é uma expressão que você não consegue simplificar. Porque, para você simplificar, você teria que multiplicar A, B e C por um mesmo número. Mas aqui não, você tem 2 e 14 que são pares. Poderiam ser divididos por 2. Mas ficaria 3 meios. Ficaria um coeficiente fracionário. Também não é interessante. A gente não considera isso uma simplificação, tá? A gente considera simplificação quando você pode dividir por um número inteiro todos os coeficientes, todos os termos de uma equação. Nota, toda reta paralela à reta R, 3x, eu estou dando esse exemplo, peguei esse exemplo, 3x mais 2y mais 1, admite uma equação da forma 3x mais 2y mais k igual a 0, tá vendo? Então, aqui, você pode repetir, você pode gerar quantas equações você quiser, deixando sempre o coeficiente C para alguma condição a mais que o exercício tenha imposto. Nesse caso aqui, qual foi a condição a mais? A reta S pertencer à reta P. Generalizando, se R é paralelo a S, sendo R AX mais BY mais C, então a reta S, paralela a ela, vai ter que tipo de equação geral? A, X, o mesmo coeficiente B, diferenciando apenas no termo independente C', ok? Segunda posição, o perpendicularismo. Escreva a equação da reta P, perpendicular, você agora quer perpendicular à reta P, a reta R, passando pelo ponto menos 2, 4. Menos 2, menos 4. Então, agora a situação é de 90 graus. Qual é a nossa condição para que duas retas sejam perpendiculares? Produto escalar igual a 0. Produto escalar de quê? Produto escalar dos vetores normais a essas retas. Então, vamos lá. Eu tenho a reta de coeficiente A3, de coeficiente B2. Então, quais são as coordenadas aqui do meu vetor normal? 3 e 2. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei o coeficiente do y, troquei e botei para x.
Olha por que que eu estou fazendo isso. Fiz uma troca-troca aqui. Peguei o coeficiente do x, botei para y com sinal contrário. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Porque nós temos a seguinte situação. N de R, como a gente está vendo aqui, é 3 e 2. Construímos aqui um N para S da seguinte forma. 2 para a abscissa e menos 3 para a ordenada. Ok? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui, agora, o que que nós vamos fazer? O produto escalar desses dois vetores. N de R que multiplica N de S. Vamos fazer aqui embaixo, ó. N de R que multiplica N de S. Como é que vai ser essa conta aqui? 3 que multiplica... Vou colocar entre parênteses para eu não precisar ficar usando essa porção de sinalzinho, esse pontinho aqui, para não confundir. Como é que é o produto escalar? Abscissa vezes abscissa, mais ordenada, que multiplica ordenada. Qual é o valor desse produto, gente? 6 menos 6, que é 0. Show de bola? Então, o que que eu fiz? Troquei de lugar as coordenadas, o que era de x passou para y, e escolhi uma delas para ficar oposta, para poder dar 0. Ah, Márcia, vai sempre funcionar assim? Vai sempre funcionar assim. Então, sempre você vai poder, né? A gente está falando de um raciocínio mais rápido, né? Sempre você vai poder fazer isso para equação, para você obter a equação da reta perpendicular. E aí, gente, o que que você vai fazer? Para essa reta P passar pelo ponto P, né? Ele está dizendo que passa, você vai substituir de novo as coordenadas de P nessa equação, onde o C está faltando, e vai achar o C. Então, vai ficar 2, que multiplica menos 2, que vai dar menos 4, menos 3, que multiplica menos 4, que dá 12, 12 menos 4, 8. Então, o C vem para cá negativo, menos 8. Prontinho, está aqui a sua equação da reta P. Observa que o coeficiente de x, de y, passou a ser o de x passou a ser o de y, e eu escolhi trocar o sinal, deixar negativo o y, tá? Para a nossa equaçãozinha começar com coeficiente positivo, como de modo geral a gente vê nos livros, e aí a gente achou C, sempre substituindo o ponto P. Tá vendo como é simples? Então, de modo, ó, toda reta, a mesma nota, ó, toda reta perpendicular à reta R, usei o exemplo de cima, admite uma equação na forma 3y menos 2x mais k, com k pertencente a R. Generalizando, que nós temos aqui, se R é perpendicular a S, sendo a equação do R ax mais by mais c, então, nós temos o A vai multiplicar o Y, o B vai multiplicar o X, esse menos aqui não significa negativo, significa oposto, mais um selinha que você vai achar substituindo o ponto. Agora, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa troca de sinal pode ser tanto no coeficiente A quanto no coeficiente B. Tanto faz a troca de sinal. Você poderia ter colocado, ó, menos 2x mais 3y. Não importa.
ok? Aqui, eu estou mostrando para você que nessas condições, você sempre vai ter o produto escalar dos vetores igual a zero. Vamos fazer? Coeficiente de x aqui é A. O coeficiente de x aqui aqui. O nosso vetor normal aqui é AB. E o nosso vetor normal aqui é menos B, que é coeficiente de x, e o A, que é coeficiente de y. Presta atenção nisso, hein? Você não vai seguir essa ordem que você está vendo aqui. A ordem, quem manda, é do coeficiente. A abscissa do vetor normal é o coeficiente de x. Então, neste caso de S é menos B. E nesse caso aqui, o coeficiente de y é a ordenada, que é o nosso A aqui. Quando você multiplica, vamos aplicar o produto escalar aqui, A que multiplica menos B, menos AB. E B que multiplica A mais AB, menos AB com mais AB, dá zero. Então, tá vendo, gente? Esse menos aqui, ele é do produto. Então, tanto faz o sinal ser do A quanto do B. Aqui um exercíciozinho. Calcule o valor de K, que torna a reta KX mais 2Y mais 3 perpendicular à reta que passa pelos pontos A e B. Então, gente, ele não deu a outra equação. É um exercício mais trabalhoso. Ele deu que a reta que tem o K que ele quer está no status geral. E pediu que esse K fosse encontrado em que condição? Dessa reta ser perpendicular a uma outra reta, cuja equação não foi dada. Mas ele deu 2 pontos. Bom, gente, então, se ele deu 2 pontos, a gente vai gerar aqueles 2 vetores que fazem parte da nossa matriz de ordem 2 e vai calcular o determinante igual a zero, que é o modo como eu ensinei a calcular uma equação geral, a obter uma equação geral. Então, nós temos o vetor AB e o vetor AP, onde P é o ponto genérico, x, y. Ok? Então, o que é o vetor AB? B menos A. Então, menos 6, menos 4, menos 10. 11, menos 3, 8. E o vetor AP, o que é o ponto P? A gente não pode nunca esquecer que o ponto P é um ponto genérico, x, y, e é um ponto que pertence à reta, né? Ponto P é qualquer ponto da reta cuja equação a gente está fazendo, né? Então, vai ficar, eu escolhi o A para fazer com ele, né? Então, vai ser x menos 4 e 11, e cadê? E y menos 3. Escolhi o A porque tem números menores. Coloquei essas componentes na nossa matriz de ordem 2, igualei o determinante a zero e gerei a equação. Então, vamos lá? O que nós temos aqui? 8, que multiplica x menos 4, mais 10, que multiplica y menos 3. Ó, achei a equação. De quem? Da reta que passa por esses 2 pontos. Então, olha o que nós temos aqui. Olha o vetor normal a ela. Aí eu dividi por 2 para simplificar, tá? Dividi por 2, ó. Dividi por 2, fiquei com 4, 5 e menos 31. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o produto escalar, tá? De K. Então, qual o vetor normal aqui dessa reta? Vamos fazer esse vetor normal aqui.
Ó, nós temos dois vetores normais. O vetor normal dessa reta aqui, vamos botar ele aqui pequenininho, vamos botar aqui. Vamos chamar essa reta de R, vamos botar N de R igual a K, abscissa K, e ordenada 2. Então, eu estou chamando essa reta aqui de reta R, N de R. Então, essa reta aqui é a nossa R. E essa daqui, vamos chamar de S. Ó, vou chamar essa reta aqui de S, tá? Beleza. Então, qual é o nosso N de S? N de S, vou botar uma vírgula aqui. O nosso N de S vai ser igual a 4 e 5. Ambos positivos. Se eu quero que essas retas sejam perpendiculares, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer N de R, ó, N de R, escalar N de S e obrigar que esse escalar seja 0. Não é isso que tem que acontecer? É isso que tem que acontecer. Foi exatamente a continha que a gente fez. Foi exatamente para determinar o K nessas condições. Então, nós temos aqui o produto escalar igual a 0. Isso aqui é uma implicação, ó. Então, nós temos que N de R, que é esse aqui, K, que vai multiplicar o N de S, ó, K vezes 4, 4K, ó, a ele aqui. E 2 vezes 5, 10, olha ele aqui. 4K mais 10 igual a 0, K igual a menos 2,5. Poderia ser, você poderia ter colocado na forma de fração também, menos 5 meios, né, na forma simplificada, mas eu resolvi colocar na forma decimal, tanto faz a resposta. Ok, gente? Então, tem aí as duas formas de você obter a equação, tanto da paralela quanto da perpendicular, a partir da nossa equação geral. Então, a equação geral, você vai, primeiramente, obter os vetores normais, e a partir desses vetores normais, você vai trabalhar tanto com as posições de paralelo quanto de perpendicular entre os vetores, porque estará fazendo o mesmo para as retas, porque existe uma coincidência entre as posições. Se os vetores são paralelos, as retas serão. Se os vetores são ortogonais, as retas serão perpendiculares. Então, a gente vai voltar para fazer para as demais equações.